Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Galão da Massa que sim deu um checkmate nessa negociação do Hulk com o Fluminense. Uma jogada de mestre da diretoria do nosso Galão acabou com a negociação. O Fluminense desistiu de vez. O Galo colocou uma cláusula no contrato que nenhum clube aceitaria. Então tem muita coisa para a gente falar aqui para você. Vamos tocar primeiro com troca de passe. A gente vai fechar o vídeo com a ESPN também confirmando a informação. Então você que quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo na cidade do Galo, acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Vamos atualizar, porque o torcedor do Fluminense está ansioso, o torcedor do Galo também, para saber notícias dessa novela, mais uma do mercado, né, que é a de Hulk. Né? Por isso, a Jéssica Maldonado, que é a nossa setorista de Fluminense do GE, está aqui para conversar com a gente e atualizar a situação, porque a cada momento tem uma novidade, né, Jéssica? Boa noite, bem-vinda ao Troca. Boa noite, Diniz. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, é a minha estreia aqui, né, com vocês. Noite de estreia! Caramba! Seja bem-vinda. Eu cheguei em Fluminense, né, um mercado bem movimentado, muita coisa acontecendo. Tinha a situação do Savarino, agora, por último, a situação do Hulk. Ao que tudo indica, essa situação está encerrada. A gente tem, né, a informação, demos no GE. Globo, que Atlético Mineiro, Fluminense e Hulk, né, encerraram a negociação. E esse desfecho ocorreu ao longo do dia de hoje. Nos últimos dias, a negociação ficou ali um pouco parada, mas hoje as diretorias se reuniram e a diretoria do Atlético Mineiro fez pelo menos 3 exigências ao Fluminense. Uma delas que foi aceita, que era a situação ali, né, o término, na aposentadoria do atacante Hulk, que fosse feito, né, um jogo festivo na Arena MRV, que ele vestisse a camisa do Atlético Mineiro, tudo certo. Uma outra foi que o Atlético Mineiro, né, exigiu que o Fluminense não colocasse o Hulk em campo em caso de enfrentamento entre os dois clubes. Inicialmente, o Fluminense deu ok, mas depois pediu que fosse colocada uma cláusula com um valor estipulado, né, para que o Fluminense pagasse esse valor ao Atlético Mineiro para poder utilizar o atacante. E a última que gerou esse impasse, que o Atlético Mineiro pediu que parte dos direitos econômicos, né, de alguns atletas das categorias de base do Fluminense. O Fluminense não viu isso com bons olhos, recusou isso. Então, a diretoria do Atlético Mineiro deu a negociação aí, né, como encerrada, como a gente apurou, e deu aqui também. Então, a princípio é isso. Pode ser que tudo mude, né? Porque na semana passada o próprio Hulk já tinha dito que ia cumprir o contrato, mas voltou a conversar com o Botafogo. Então a situação de momento é essa. A princípio não vai andar, mas a gente fica aguardando aí os próximos capítulos dessa novela. Pois é, uma situação complicada, né? Porque é um ídolo, né? O Hulk é um dos principais ídolos da história do Atlético. Há o entendimento, né, de muita gente de que o Atlético não está fazendo tanto esforço assim para que o Hulk permanecesse do time em 2026. Ouvindo a Jéssica falar, aquela frase popular me veio na cabeça assim, ó, eu não quero que você saia, mas se você quiser sair... É isso aí. É o que está acontecendo, na minha opinião, com o Hulk. Eu acho que, assim, o clube tem o direito de entender que o ciclo do Hulk no Atlético acabou. Tudo bem, só faça como tem que ser feito. Arque com as suas consequências. Não existe você exigir percentual de jogador de base de negociação. Não existe você exigir... Um jogador que tem 40 anos. Que o jogador não jogue contra o Atlético, sendo que ele não vai ser mais do clube. Emprestado? Se ele estiver emprestado, ok, eu até entendo. Agora, não vai ser mais do clube. Exigir que ele faça um jogo após ele encerrar a carreira com a camisa do Galo. Ele pode encerrar a carreira e fazer jogo festivo com a camisa que ele quiser. Ele vai ter parado de jogar bola. Então, assim, são cláusulas que eu não entendi. E aí eu repito de novo essa frase. Eu não quero que o Hulk saia. Mas se ele quiser sair, tipo assim, Hulk, ó, se você sair, tá tudo nas suas costas, você quis sair. Eu acho isso uma falta de um respeito. Trata o jogador e a situação como tem que ser tratado. É jogar pra torcida, né, assim, porque como ele tem muita moral no clube, muita moral com a torcida, os dirigentes do Galo, o que me parece é isso.
eles não querem serem os responsáveis pela saída do Hulk. Então, querem colocar na conta do jogador, né? Falar, olha, já que você quer sair tanto, então vai partir de você a questão, né? E você resolver a sua situação contratual. Então, é mais ou menos isso. Acho que o Atlético não fazia nem tanta questão que o Hulk ficasse, mas queria passar para a torcida a impressão de que eles fizeram todos os esforços possíveis para que ele permanecesse, mas que era desejo do jogador sair. Mas o Hulk já deixou claro, inclusive naquela conversa que ele teve com torcedores, no protesto, no final de semana, ele usou inclusive a seguinte frase: não fui eu que me coloquei no mercado. Isso ele conversando com os torcedores. Eu concordo com o Ramon, muito mal conduzido pela diretoria do Atlético Mineiro, né? Ainda mais com o ídolo do clube histórico como é o Hulk. Pode ser, ele tem contrato até o final do ano, então pode ser que ele cumpra esse contrato até o final, mas para mim está muito claro que ele está insatisfeito. Ele vai continuar, caso ele fique até dezembro, até o final do ano, mas ele não está feliz com nada do que está acontecendo. Como ele sempre foi um bom profissional, vai continuar, vai cumprir, mas ele não está feliz, não. A Jéssica usou ali uma expressão, né, que a diretoria do Fluminense não viu com bons olhos, que é uma expressão que todos nós usamos, normal, muito comum. Mas eu pensei na hora, quando eles ouviram esse pedido da diretoria do Galo, os olhos devem ter ficado desse tamanho. O quê? Assim, né? Porcentagem dos jogadores da base do Fluminense? Eu nunca vi, eu nunca vi. De brincadeira, né? Não faz nenhum sentido, né? Mas seguimos aqui com o mercado da bola e tem a ver com Hulk, Galo e Fluminense. Voltamos a conversar com o Bruno Andrade para saber as últimas informações. Ô Bruno, e aí? O Hulk vai ou não vai para o Fluminense? Eu não vou dizer que o Hulk fica no Atlético, mas eu vou dizer tranquilamente que para o Fluminense ele não vai mais. Pouquinho, enfim, há poucos minutos a gente confirmou a informação, a gente já vinha escrevendo, aliás, há cerca de 1 hora que as negociações travaram por conta de novas exigências feitas pelo Atlético Mineiro, entre elas ter um percentual de alguns jogadores da formação do Fluminense para liberar praticamente sem custos o Hulk para o Rio de Janeiro, para o Fluminense. O Fluminense não aceitou, e como não aceitou essa exigência, foram 3 na verdade. Uma era o Hulk se despedir no estádio do Atlético Mineiro, um jogo de despedida, o Fluminense aceitou. O Fluminense aceitou também que o Hulk não jogasse contra o Atlético Mineiro e que a multa fosse alta caso isso fosse necessário. Então foram 3 exigências, o Fluminense aceitou 2, só que a última pesou bastante, porque o Galo, como eu disse, queria ter ali um percentual em relação a alguns jogadores revelados em Xerém. O Fluminense disse que não, esgotado com tantas negociações, vai e vem, fica, não fica, reforça ou não reforça o Fluminense. Então a gente pode falar, a não ser que exista amanhã ou depois de amanhã, uma reviravolta absurda, porque o que nos explicaram para acontecer a negociação, é preciso agora uma reviravolta absurda e é muito pouco provável. Então a gente pode cravar tranquilamente que finalizaram para já as negociações entre Fluminense e Atlético Mineiro pelo Hulk. Se o Hulk vier a sair do Galo, não é para o Fluminense por conta desse impasse, esse desgaste, porque como eu disse, vai, não volta, fica ou não fica, o Fluminense cancelou de vez essa negociação poucos minutos antes de você me chamar, Marcela. Tá certo, Bruno. Muito obrigada, então, pelas informações, pelas atualizações. Olha aí, boa noite para você, então, porque já é bem tarde por lá. Quase madrugada aqui. Boa noite, Marcela, Zupac, André, todo mundo. Um beijo, bom trabalho a todos. Valeu. Bom dia, Bruno. Bom dia. Vai dormir para acordar cedo. Bom, vamos seguir falando então do Hulk. Tudo indica que o Hulk vai continuar no Galo. A negociação que existia entre Galo para a saída do Hulk era para o Fluminense. Isso não deve acontecer, então, agora. E quando começa o vai, não vai, me diz, me dá isso, não te dou, aí o negócio começa a ficar mais complicado mesmo, André. Desde o início parece uma história difícil de se resolver, né? Porque a permanência não é algo satisfatório, acho que para os dois lados agora. A saída para o Fluminense poderia ser uma opção na qual o Hulk encontraria uma situação melhor do ponto de vista que mais importa para ele nesse momento, que é o seu aproveitamento como jogador de futebol, o seu tamanho dentro do time, o tipo de função que ele desempenha dentro de campo, a importância aos olhos do treinador. Tudo que ele não tem ou tem de maneira
muito incerta e muito desfavorável no Atlético Mineiro. E independentemente do desgaste e das maneiras diferentes em que as medidas, os mimos, os presentes, de certa maneira, que o Atlético, como instituição, queria fazer em nome do Hulk, e a forma como o Hulk, o próprio jogador, entendeu essas iniciativas, como ele próprio escreveu, entre aspas, um desejo do clube de aposentá-lo, que evidentemente o Atlético Mineiro, por intermédio dos seus executivos, nega, né, que seja essa a intenção. Mas, independentemente disso, há uma coisa simples nessa história que a gente vem batendo e vem conversando há algum tempo. O Hulk quer jogar. Ele quer jogar futebol. Ele quer ser visto como um jogador importante. Isso não vai acontecer no Atlético, por mais que ele fique. A não ser que ele mude, seja capaz de mudar completamente a visão de um treinador que é muito apegado às suas convicções e já parece ter uma opinião formada a respeito do Hulk. E ele também não vai fazer isso num lugar onde ele tinha, talvez, uma esperança grande de conseguir, que é o Fluminense. Talvez agora exista uma parte, e isso ninguém vai dizer publicamente, satisfeita com o atual momento. Porque algo me diz que o Atlético não gostaria que o Hulk jogasse no futebol brasileiro. Essas iniciativas todas de jogo de despedida, participação na SAF, estátua no museu, documentário e tal, são mesmo um pacote de saída. Você concorda comigo? Não é um pacote de aposentadoria. Isso não é uma coisa para um jogador que está em atividade. Pode até ser algo apresentado a ele, dizendo, olha, quando você terminar o seu contrato conosco, nós temos essas ideias aqui. Mas agora soa mal, o jogador recebe mal, que foi o que aconteceu. Ainda mais pensando numa saída do Hulk para jogar num rival, não um rival, entendam, sim, num outro time brasileiro que está aí, vai enfrentar o Atlético, quer as mesmas coisas que o Atlético quer no plano nacional. Então, agora que a porta para o Fluminense se fechou, talvez haja no Atlético Mineiro um certo alívio. Só que não é um grande alívio, porque a situação precisa ser resolvida. E a porta do Fluminense se fechando não significa que a solução chegou e a situação está resolvida. Ao contrário, o problema aumentou. Ele tem mais um ano de contrato e ontem, na estreia do Campeonato Mineiro, ele não estava em campo, logicamente, ele vai para o camarote, os jogadores vão, saudam ele. Ou seja, dá a impressão de um jogador que quer estar próximo do seu torcedor. Se ele quisesse se afastar ou se ele estivesse pensando, olha, vai ser aqui meus últimos momentos do Galo, eu vou embora mesmo para o Fluminense, eu imagino que ele não estaria ontem na Arena MRV. Tem isso, Zupac. Parece que depois de toda aquela confusão, de estão querendo me aposentar, o Hulk, ele fala, eu vou continuar no Galo, eu vou cumprir o meu contrato, e ele parece que dá esse passo de aproximação com os torcedores também. Assim, ele nunca se distanciou dos torcedores, né? Sempre me pareceu muito claro que o problema, entre aspas, do Hulk, né, não é com a pessoa do Sampaoli, mas com as escolhas do Sampaoli e com a maneira que ele se sentiu tratado pela diretoria do Galo, né, diretoria executiva e pelos donos do clube, por um motivo simples, basicamente é o que o André falou, o Hulk quer jogar. O Hulk quer jogar hoje e o Sampaoli quer menos, e o Hulk quer jogar por mais tempo, e o Galo entende que ele devesse jogar só até o fim do ano, que é o fim do contrato. O Hulk quer jogar por mais tempo além do contrato. Então ele está se sentindo desprestigiado, e é direito dele, embora o Galo tem todo o direito de enxergar no Hulk um prazo. E o Sampaoli tem todo o direito também de não querer utilizá-lo, isso é o que o campo vai dizer. O Galo foi inteligente na proposta que ele fez ao Fluminense, né? O Hulk tem contrato, o Hulk é um jogador valorizado, né, valioso, embora veterano, embora neste momento com menos prestígio, mas o Hulk é um ativo importante que o Galo tem e tem lá uma multa contratual, e ele pediu duas coisas que são tranquilas de o Fluminense atender, que é um jogo de despedida, vai lá e joga, que é, não pode usar o Hulk contra o Galo, isso a maioria dos empréstimos não seria um empréstimo, mas essa cláusula é muito praticada, mas a terceira cláusula foi um movimento inteligente do Galo. Porque o Fluminense, ele é notadamente conhecido como um dos maiores produtores de talentos, né? Xerém produz muita gente boa. E o que é? O Hulk é um jogador de curtíssimo prazo. O Hulk tem quase 40 anos. E o que o Galo falou para o Fluminense? Então, tá bom, eu te dou o presente e você me garante o percentual do futuro.
E o Galo foi inteligente no movimento. E aí o Fluminense recuou, porque o Fluminense sabe o quanto vale Xerém e que ele vai usar o Hulk por pouco tempo, 1, 2 anos, no máximo, né? Infelizmente, o Hulk não vai jogar até os 45 anos no mesmo nível que está jogando. E aí o Fluminense recuou, o Galo continua, assim, as partes continuam com um pepino na mão, com a bomba para resolver, porque o Galo tem um jogador deste quilate insatisfeito e o Hulk quer jogar, mas não consegue, mas o Galo protege o seu contrato e evita o desgaste com a torcida. Esse seria o problema. Se tudo se resolvesse financeiramente, está de acordo, beleza, o Hulk vai para o Fluminense, a diretoria do Galo assumiria um ônus para si, para o projeto esportivo, que qualquer coisa que desse errado, ou qualquer sucesso que o Fluminense pudesse ter com o Hulk, o canhão viraria direto para o peito deles. Então, por enquanto, eles se protegem desse olhar da torcida, mas tem um atleta deste tamanho insatisfeito lá dentro. Cabe ao Hulk reverter isso jogando. Vai conseguir? Não sei. Pois é, e olha que a torcida do Galo já começa o ano olhando torto. Ontem teve vaia já no início do campeonato. Estão chateados porque olham para o Cruzeiro e vem o Cruzeiro se reforçando com grandes jogadores, enquanto o Galo não consegue fazer um grande mercado da bola, até porque tem menos dinheiro e sabemos que a temporada não vai ser uma temporada de Libertadores, por exemplo, como o Cruzeiro vai fazer. Vamos seguir o Sport Center, tem a primeira parada por aqui. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, primeiro com troca de passe e fechando o vídeo aí com o Sport Center e a informação confirmada tanto pela ESPN quanto pelo Sport TV, o pessoal da Globo, do GE, confirmando essa informação que Hulk não vai para o Fluminense. Então, para muitos, uma jogada de mestre do Galo para não deixar ele sair. A verdade é que o Atlético, desde o início, falou que não liberaria o Hulk para times brasileiros. Poderia liberar o Hulk, sim, para fora do país. Então, o Atlético não quer correr o risco, né? A diretoria do Atlético, que faz um monte de cagada, não quer correr o risco de liberar o atleta, de liberar o Hulk, que é, sim, um ídolo do time, e acabar vendo ele, cara, fazendo muita coisa com outra camisa dentro do Brasil. E para mim é uma coisa boa. Só que o problema não se resolve com isso. O Hulk, do jeito que está, do jeito que a diretoria do Atlético tem tratado a situação, ele está totalmente insatisfeito e, sinceramente, em certa parte eu concordo com ele. Acho que não cabe ao clube querer datar até quando o cara vai jogar. Eu acho que um dos comentários ali do André Kfouri é bem pertinente. Por quê? Meu amigo, a gente tem esse projeto aqui para você, quando você quiser parar. Agora, o cara já meio que determinar quando o cara vai parar, não cabe o clube. O clube não tem que mandar nisso. Quem tem que decidir quando ele vai parar é o Hulk. Tá? E por mais que hoje o Sampaoli não tenha aproveitado tanto ele, mas o Hulk jogou bem na direção do Sampaoli no ano passado. Porque o ano passado o Atlético em si jogou mal porque estava uma bagunça. E até então não organizaram essa bagunça. E mesmo assim o Hulk foi um dos artilheiros. E o Hulk estava querendo ir para o Fluminense para receber menos. Então a questão não é salarial. É que ele quer estar jogando. E aí, cara, com essa porta fechada para o Fluminense, na verdade o Galo mostra para todos os times do Brasil que vai tentar dificultar ao máximo a saída do Hulk para algum time brasileiro. Então, provavelmente, cara, não deve pintar mais proposta pelo Hulk. Já comentaram aí de novo o Botafogo, mas com o Atlético dificultando, acredito que não vai chegar mais propostas. Resta saber como a diretoria vai lidar com o Hulk, porque ele tem contrato até o final do ano.
ele no meio do ano pode assinar um pré-contrato com quem ele quiser e o Galo não vai receber nada por isso. Então, assim, fato que ele não vai para o Fluminense. Provavelmente não vai para nenhum time brasileiro. Mas como vai ficar esse clima dentro do clube? Porque os comentários ali, cara, tá correto. O que o Galo não quer? A diretoria, né? Não quer correr o risco de perder o Hulk por causa do Sampaoli ali, do jeito que ele gosta de jogar, e acabar daqui a pouco, se não der certo, a gente espera que dê, mas caso não dê certo com o Sampaoli, mandar embora o Sampaoli e não ter mais o Hulk. Então a diretoria está se blindando para isso. Então dificultou ao máximo essa saída. Então a gente, como torcida, eu gostaria de ver ainda o Hulk aqui, terminando a sua carreira aqui. E a gente já falou, não é uma questão salarial, que com certeza o Hulk não quer parar esse ano. E numa eventual renovação aqui no Galo, com certeza ele iria jogar o salário dele mais abaixo, cara. A questão do Hulk não é grana, rapaziada. Fato é esse. Fato que a questão do Hulk é a forma que a diretoria está tratando o Hulk, querendo aposentar ele sem o consentimento do jogador. Então, quem tem que decidir quando ele vai aposentar ou não é ele. E com certeza, cara, ele ficando uma eventual renovação de contrato, que agora já se torna mais difícil, cara, o Hulk baixaria o valor dele de contrato, de salário. Isso aí eu não tenho dúvidas, cara. Porque ele mostrou interesse em ir para o Fluminense pelo projeto, sabendo que o salário dele seria menor. Então, rapaziada, vamos acompanhar agora como vai ser esse desenrolar, como que a diretoria do Atlético vai tratar do Hulk, bota o Hulk para jogar, o que o Sampaoli vai fazer. A gente sabe que o Hulk é um cara muito profissional, a gente espera que ele possa ficar, cara, e possa se resolver esse clima ruim, mas uma boa conversa, botar os pingos nos is, quem sabe o Hulk volte a ser prioridade aí no time do Sampaoli, quem sabe. Então a gente fica nessa expectativa de saber como vai ser os próximos dias dessa novela do nosso Galo com o nosso ídolo Hulk. Comenta aí, deixa nos comentários a sua opinião. Você acha que foi certa a atitude do Galo em dificultar ao máximo? Tipo assim, eu vou vender, mas vou jogar o preço lá em cima. É aquilo tipo, vou dar um valor que ninguém vai pagar. É tipo cobrar a multa de 60 milhões. Ah, você quer comprar? Tá bom, vou botar um preço que ninguém vai pagar. Isso é fato, desde o início o Galo já falou que não queria negociar ele para nenhum time do Brasil. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Você concorda com a atitude do Atlético? Acho que o Atlético fez certo em dificultar essa saída para manter o Hulk aqui vestindo a camisa do Galo? Compartilha com a gente a sua opinião. Você que está inscrito, dá aquela força para o canal, se inscreva, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo, que todos os dias a gente vem trazendo um corte com muita informação de tudo que está acontecendo na cidade do Galo. Então, você que puder deixar o like, ajuda demais o vídeo chegar para muito mais atleticanos. E para fechar, se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fico aqui o dia inteiro procurando matéria, notícia, informação para trazer para você massa atleticana. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.